Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com cada um de vocês. Vamos continuar o nosso curso de Eletromagnetismo 2, falando sobre as correntes de deslocamento, né? Então essas duas primeiras semanas, como a gente já tinha falado para vocês, são uma espécie de revisão em que a gente busca de novo esse último tema lá de eletromagnetismo 1, que são as variações nas equações de Maxwell. Então, quando a gente introduz as correntes de deslocamento, da mesma forma que nós fizemos semana passada, existe aí uma incongruência entre dois efeitos. O primeiro deles é a geração do campo magnético H. A segunda delas é a lei da conservação de cargas, ou a gente também chama ela da equação da continuidade, né? Por que continuidade? Porque a gente está supondo que a gente não pode nem criar e nem destruir cargas, certo? Então vamos observar essas duas e vamos ver como elas são conflitantes. Como a gente tinha visto lá em eletromagnetismo 1, existe uma relação entre a densidade de corrente, vamos dizer que existe aqui um campo que resulta, né, na densidade de corrente J, e nós temos um campo magnético H que circula J. Né? A gente viu lá em eletromagnetismo 1 que o rotacional de H é exatamente esse campo vetorial J que gera o campo H. Beleza? Então, está aqui esta primeira equação. Ela é uma das equações de Maxwell, né? E quando a gente faz a integral dos dois lados, se a gente faz a integral, por exemplo, na superfície, a gente vai ter que a integral numa superfície S fechada do rotacional de H é igual a essa integral numa superfície S. Aliás, essa superfície não precisa ser fechada, não. Ela pode ser uma superfície aberta normal, tá? Mas eu estou integrando a superfície S do rotacional de H ds, né? Estou integrando aqui na superfície. Ela vai ser, obviamente, igual à integral na superfície de J ds. Esta integral aqui é a corrente que cruza essa superfície, né? E esse cara daqui, esse outro lado, através do teorema de Stokes, ou o teorema do rotacional, a gente pode converter em integral na linha fechada que circula S de H dl. A gente chama esta parcela de circulação de H em L. Então, se eu tenho, por exemplo, um espaço em que existe um campo magnético H, pode ser esse próprio exemplo aqui, um campo magnético H, e existe uma densidade de corrente J, se eu escolho uma linha L, podemos escolher essa mesma linha L aqui fechada, a gente faz a integral de linha de H ao longo de L, e ele tem que ser igual a essa soma da corrente nessa superfície J, a corrente envolvida. Ele é o análogo da lei de Gauss para o magnetismo, né? Essa não é a lei de Gauss para o eletromagnetismo, a lei de Gauss para o eletromagnetismo é outra, mas ela é a análoga, ou a dual, vamos dizer assim. Talvez dual seja a melhor palavra aqui nessa situação. Então, beleza. A gente pode chamar, né, essa corrente aqui de corrente de condução. Então, vamos colocar aqui um índicezinho C nessa corrente para indicar que ela é a corrente de condução. Permita-me apagar isso aqui para reescrever essa equação aqui ao lado, certo? E aí a gente vai desenvolver a próxima equação. Então, a nossa equação é rotacional de H é igual a JC, esse índice C aqui é de condução. A essa lei aqui, nós damos o nome de lei de Ampère. E por conta disso, a gente vai chamar essas linhas sobre as quais a gente faz a integral de linhas amperianas. Então essas linhas aqui serão chamadas de linhas amperianas. Amperianas. Quase que eu não consegui escrever. Amperianas.
e elas são as análogas das superfícies gaussianas que nós usamos quando a gente aplica a lei de Gauss para o campo elétrico. Beleza, então temos essa informação aqui. Agora vamos lembrar da equação da continuidade, né? O que é essa equação da continuidade? Aqui no nosso curso, nós não estamos lidando com a destruição da partícula para a geração de energia, né? Aquela equação do Einstein é igual a mc ao quadrado. Aqui a gente está lidando com a não destruição da quantidade de carga. Então imagine que em um determinado ponto no espaço existe uma densidade volumétrica. Agora imagine que essa densidade volumétrica varia no tempo. Como é que essa densidade volumétrica pode variar no tempo? Isso significa que existe uma quantidade de carga em coulombs que está entrando ou saindo deste ponto infinitesimal. Vamos dizer que esse ponto, que a carga esteja saindo desse ponto, que a carga esteja divergindo a partir desse ponto. Então existirá aqui uma derivada dessa densidade, né, de ρV del T. E essa derivada aqui, ela tem que equivaler a uma quantidade de carga. Ela tem que equivaler a uma corrente, certo? Por que ela tem que equivaler a uma corrente? Porque existe uma quantidade de carga em coulombs que está saindo deste ponto infinitesimal para que essa densidade possa variar no tempo. Portanto, existirá uma associação entre uma corrente J e a quantidade total de cargas, né, expressa aqui pela densidade volumétrica neste ponto específico. Como essa corrente diverge a partir desse ponto, nós vamos dizer que o divergente de J é que vai ser igual a essa variação. Ou seja, o divergente de J será proporcional à diferença da carga no tempo. Por que eu não posso dizer que J é igual a del ρ del T, né? Porque isso aqui é uma incongruência matemática. Eu não posso dizer que um vetor, um campo vetorial, é igual a um campo escalar, né? Então eu preciso do divergente para fazer essa junção. Agora vamos pensar nesse sinal, né? Eles vão ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Por intuição, a gente pode dizer que eles são inversamente proporcionais. Porque quando a minha densidade diminui, eu tenho um aumento na corrente. Ou seja, a minha quantidade de carga aqui, a minha densidade de carga está diminuindo porque a minha corrente aumentou. Se a minha corrente diminui, se a minha corrente torna-se menor, menos intensa, a minha derivada, ou seja, a minha taxa de variação da densidade de carga é agora menor, né? Se a minha corrente diminui, a minha taxa de variação é agora menor também. Então eu tenho um sinal de menos, por quê? Quando eu tenho corrente saindo desse ponto, ou seja, quando o meu divergente é positivo, quando o meu divergente é maior que zero, essa minha derivada, del V del T, é menor que zero, ou seja, a minha quantidade de carga está caindo quando o meu divergente é positivo. Se o meu divergente é negativo, isso implica dizer que eu tenho uma situação convergente, ou seja, as quantidades de carga estão entrando no ponto, né? Se a carga está entrando nesse ponto infinitesimal, então, obviamente, essa derivada aqui ela tem que ser positiva, porque a densidade de carga está crescendo. Então, colocando esse sinal inverso lá, eu espero que tenha sido claro, eu não sei se essa explicação ficou um pouco convoluída, a equação da continuidade será o divergente de J é igual a menos del ρV del T. JC aqui, né? Corrente de condução. Então vamos novamente observar essas duas equações. Então vamos lá. A gente acabou de afirmar que o campo magnético ele possui um rotacional que aponta na direção dos elementos geradores de campo. E o elemento gerador de campo para o campo magnético é a corrente. Então, densidade de corrente. Ok, beleza. Tchim. E a gente também apontou para o fato de que, através da equação da continuidade, existe uma relação matemática que inversa, né? Ela é diretamente proporcional, mas ela é inversa porque tem um sinal de menos aqui,
entre o divergente da corrente e a variação da densidade de carga com o tempo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando em um ponto infinitesimal a minha densidade está diminuindo, isso significa que tem uma corrente vazando a partir desse ponto, ou seja, um divergente positivo e vice-versa. Só que aqui agora nós temos uma relação matemática a ser estabelecida. A gente pode aplicar o divergente aqui, ó, na equação, na lei de Ampère. Se eu aplico o divergente na lei de Ampère, eu vou ter divergente do rotacional de H igual ao divergente da corrente de condução, que pela equação da continuidade é menos ρV, del ρV del T. Ok. Temos um grande problema aqui, porque o divergente do rotacional é sempre igual a zero. Você pode inclusive demonstrar isso em casa. Pegue um vetor qualquer. Não precisa colocar nenhuma expressão. Você bota hx, hy, hz. Calcula o rotacional desse vetor. Depois aplica o divergente. Você vai ver que essa identidade aqui é sempre igual a zero. Então isso significaria, né, a mesma coisa que dizer que a variação da quantidade de carga, da densidade de carga no tempo é sempre igual a zero. Isso aqui é absurdo. Por que é absurdo? Porque a gente sabe que no universo existem densidades de carga que variam com o tempo. Eu não posso simplesmente afirmar isso aqui. Então eu preciso corrigir uma das equações. Uma dessas equações precisa ser adaptada. A equação da continuidade, ela aponta para uma verdade universal, né? Ela aponta para um conceito físico que é muito superior ao conceito aqui da lei de Ampère. Então nós precisamos fazer uma correção na lei de Ampère. Quem propôs esta correção foi o próprio Maxwell. E o que ele fez? Ele adiciona um termo a esta equação. Então ela vai se tornar JC mais JD. E esse índice D aqui é de deslocamento. Deslocamento. Esse C aqui vai ser corrente de condução. Então, basicamente, ele está criando um termo novo que vai ser responsável por modelar matematicamente esse efeito aqui. Por isso que ele tem o nome de corrente de deslocamento, porque ele implica o deslocamento das cargas saindo de dentro desse ponto infinitesimal. Então, houve um deslocamento de cargas. Quando existe deslocamento de cargas, haverá derivada del ρV del T e, portanto, haverá também uma variável JD. Beleza, vamos tentar encontrar quem é JD. A gente pode fazer a mesma operação. Então, vamos pegar essa primeira equação aqui e vamos tomar o divergente dela. Então, tomando novamente o divergente do rotacional de H, essa expressão aqui é matematicamente nula. E do outro lado, nós vamos ter o divergente dessa soma. O divergente dessa soma aqui é o divergente de JC mais o divergente de JD, porque o divergente é uma operação linear, né? Então eu posso fazer essa distributiva. Então beleza, pela equação da continuidade eu sei que o divergente da corrente de condução é igual a menos ρV del T, então eu posso reescrever quem é o divergente de JD, o divergente de JD como menos o divergente de JC, que pela equação da continuidade é a derivada parcial no tempo de ρV. Beleza, então veja só, a minha corrente de deslocamento é literalmente responsável aqui pelo deslocamento que aconteceu. Pela lei de Gauss, eu sei que o divergente do vetor densidade de campo elétrico é igual a ρV, a densidade de cargas. Então eu posso substituir isso aqui por derivada parcial no tempo do divergente do campo, densidade de campo elétrico. Como essas duas operações são independentes, por que eu sei que elas são independentes? Porque essa é uma derivada no tempo e esta aqui é uma derivada no espaço.
Então, espaço e tempo são independentes para o eletromagnetismo clássico. Então, eu posso trocar essas ordens aqui. Eu posso dizer que a derivada do divergente é igual ao divergente da derivada. Então, portanto, divergente da derivada de D no tempo. Quando eu comparo essas duas partes da equação, né, esta parte da equação com esta parte da equação, eu sei que para que esta equação seja válida em qualquer ponto do espaço, isso só acontece quando a minha corrente de deslocamento é igual à derivada temporal do vetor densidade de campo elétrico. E essa é a definição que nós usamos para correntes de deslocamento. Como é que eu encontro a corrente de deslocamento ao longo de uma superfície? É possível fazer isso? Claro que é. A corrente de deslocamento ID, não a densidade de corrente, a corrente mesmo, vai ser simplesmente a integral ao longo de uma superfície qualquer de JD ds. Perfeito? Agora vamos tentar descobrir qual é a relação matemática entre essas duas correntes, entre JC e JD. Vamos observar como é isso. Bem, vamos deduzir aqui a relação entre JC, não assim, relação entre a corrente de condução e a corrente de deslocamento. Beleza. Quais são as regras que a gente tem que relacionam a corrente de condução e a corrente de deslocamento com o campo elétrico, né? A gente tem primeiro a lei de Ohm. Sim, essa é a lei de Ohm, em que a corrente é igual à condutância, aliás, condutância não, a condutividade, vezes o campo elétrico, né? Quando a gente integra isso aqui numa integral de linha, é que a gente vai obter a nossa lei de Ohm lá para circuitos, né? Que aqui seria I igual a G vezes V, quando a gente faz uma integral de linha, tá? Então, essa é a lei de Ohm para circuitos, mas em eletromagnetismo nós usamos uma versão muito mais generalizada, que é a versão pontual da lei de Ohm. Então, já fica aqui, ó, de lembrança para a gente. Essa condutividade é o inverso da resistividade, né? De onde vem aquela equação R igual a resistividade, comprimento sobre A, ρL sobre A. Esse ρ aqui é condutividade e é o inverso do sigma. Desculpa, o ρ é a resistividade, que é o inverso do sigma, que é a condutividade. Ok. Beleza, então aqui está a nossa relação da lei de Ohm e a relação da corrente de deslocamento a gente já tinha encontrado anteriormente, né, que é o JD é igual à derivada do campo, densidade de campo elétrico no tempo. Obviamente a gente precisa encontrar, né, a gente pode encontrar essas duas relações se a gente tem um campo elétrico, mas vamos supor que o campo elétrico tenha uma certa característica que é variável no tempo, ou seja, a gente vai dizer que ele é um campo elétrico E0 original e que ele varia no tempo de maneira permanente, certo? Está em regime permanente senoidal, desculpem. Então vamos dizer que o meu campo está em regime permanente senoidal. Quem é que vai ser essa derivada aqui, né? Eu sei que D é igual a εe. Então eu posso dizer que esse cara daqui, o epsilon sendo constante, eu posso colocar para fora. Vou dizer que ele é epsilon vezes a derivada temporal de E0 vezes E elevado a J ômega T. Então todo mundo aqui que é constante vai sair, então esse cara daqui vai ser epsilon E0, que é a minha constante, e essa derivada no tempo de E elevado a J ômega T vai ser J ômega E elevado a J ômega T. Beleza? Então eu posso aqui novamente recuperar o campo original, olha só. Isso aqui vai ser o próprio valor de E, então eu posso dizer que isso aqui é J ômega epsilon E. Então olha só que interessante, né? Eu posso encontrar uma relação direta entre JC e JD. Vamos colocar essa relação da seguinte forma. O módulo
de JC sobre o módulo de JD, a magnitude, né? Vai ser quem? JC é sigma vezes a magnitude de E, essa é a magnitude de JC, sobre J ômega, é aqui, esse J ômega não vai entrar, né? O J sai, né? Na nossa magnitude, ômega, epsilon, magnitude de E. Esse é um resultado muito interessante porque esta relação entre a corrente de condução e a corrente de densidade não depende da intensidade de campo, depende apenas do material e da frequência do sinal. Deixa eu reescrever aqui só para ficar mais evidente. Aqui sem o meu tracinho do vetor, isso representa a magnitude, né? Então a relação entre a corrente de condução e a corrente de deslocamento depende da frequência, da condutividade do material e da permissividade elétrica do meu material. Então, quando o meu material é muito condutivo, a minha corrente de deslocamento tende a zero. Então, é interessante a gente observar esses resultados aqui. Quando a minha condutividade tende a infinito, a minha corrente de deslocamento tende a zero. Já quando a minha condutividade tende a zero, ou seja, um material isolante, quando a minha condutividade tende a minha corrente de condução tende a zero. Isso faz todo sentido. Não é isso? Faz todo sentido. Material isolante, a minha corrente de condução tende a zero. Já no material condutor, a minha corrente de deslocamento tende a zero, ou seja, não tenho deslocamento de cargas no interior dos condutores. Já quando a gente observa a frequência, quando a minha frequência tende a zero, se a minha frequência tende a zero, o que vai acontecer aqui? A minha corrente de deslocamento também tende a zero. Quando a minha frequência tende a valores mais altos, é a minha corrente de condução que vai tender a zero. Então aqui a gente consegue descobrir quem são as correntes dominantes em cada uma das situações, né? Eu vou ter mais corrente de condução em algumas situações e eu vou ter mais corrente de deslocamento em outras situações. Beleza? Então agora nós chegamos no final das equações de Maxwell, né? Na forma das equações de Maxwell para a variação no tempo. E vale a pena a gente colocar todas elas aqui mais uma vez. Eu sei que a gente vive colocando as equações de Maxwell, mas isso é extremamente importante que vocês tenham em mente essas equações de Maxwell, tá? Então a primeira delas é a nossa lei de Ampère. Como a gente fez essa atualização, então a gente vai chamar ela de lei de Ampère-Maxwell, certo? E essa lei de Ampère, na forma diferencial, será rotacional de H, como a gente acabou de definir agora mesmo. Vai ser a corrente de condução mais a corrente de deslocamento, né? E aqui a gente pode expressar, para evitar confusão, já a corrente de deslocamento na sua forma dependente do campo elétrico, aqui na forma do campo do vetor densidade de campo elétrico. Quando a gente faz as duas integrais e aplica o teorema de Stokes, a gente encontra que a circulação de H dl, né? Então a circulação de H em L vai ser igual à integral de superfície da minha corrente JC, ou seja, a minha corrente envolvida, mais o del D del T. Tudo isso integrado em ds. Vamos olhar essas duas parcelas, quem são? Né? A integral na superfície de J ds é a corrente I, envolvida pela curva L. E quem é a integral na superfície da derivada do vetor densidade de fluxo elétrico? Pela mesma razão aqui a gente pode inverter a integral com a derivada, porque a integral é no espaço e a derivada no tempo. Então a gente pode dizer que isso aqui é a derivada no tempo da integral em S de d ds. Isso aqui é o fluxo. Então a gente pode dizer que é a derivada do fluxo de d no tempo.
né? Então, a outra forma de escrever essa equação aqui seria a circulação de HDL é igual à corrente envolvida nessa curva L mais a derivada do fluxo elétrico no tempo, certo? É uma outra forma que é mais intuitiva do que só essas equações. Mas quando você olhar para essa equação, você tem que lembrar, o que está acontecendo aqui é isso. É a corrente de condução e a derivada do fluxo. Quando eu olho para a integral, né, eu estou tratando aqui do fluxo. Beleza. Então, depois da lei de Ampère-Maxwell, qual é a outra lei que nós temos? A lei de, não em vermelho, Faraday. Essas foram as duas leis que a gente teve que adaptar. Então, a lei de Faraday afirma que o rotacional de E, como a gente viu na última aula, ele é proporcional à variação do vetor densidade de fluxo magnético no tempo. Quando a gente integra e novamente aplica o teorema de Stokes, a gente encontra que a integral de linha ao longo da linha L de E dl vai ser igual a menos a integral na superfície S de del B del T integrado também em ds. Aqui, ó, o nosso resultado é exatamente igual ao comparado aqui na lei de Ampère-Maxwell, né? Essa integral a gente pode inverter. E essa integral, quando a gente inverte, a gente vai ter a derivada temporal da integral na superfície de B ds. Esse cara daqui é o fluxo magnético. Então, trata-se da derivada temporal do fluxo magnético, que a gente pode chamar de ψm. Então, esta circulação de EDL, que é a FEM induzida no laço, vai ser igual a menos a derivada do fluxo magnético no tempo envolvida por essa curva. Então, aqui, ó, a gente pode dizer, ó, que é a FEM induzida vai ser igual à variação do fluxo magnético. Essa é a lei de Faraday. Ela aponta para esse fenômeno eletromagnético, que a variação do fluxo magnético induz uma tensão elétrica numa espira fechada. Então, este é o significado da lei de Faraday. E depois a gente vem para as leis constituintes. A lei de Gauss. A lei de Gauss continua belíssima, a mesma. O divergente de D é igual a ρV, então ela aponta para os elementos geradores de campo elétrico, né? Então, o elemento que está aqui gerando o campo elétrico D é a própria densidade de cargas. Quando a gente integra, a gente vai ver que o fluxo de D ds, eu estou integrando e aplicando o teorema da divergência, é igual à integral volumétrica, né, de ρV dV. Eu estou integrando aqui no volume. Essas duas quantidades nós conhecemos demais. Isso é o fluxo elétrico, é igual à quantidade de carga envolvida. Certo? Se você não sabe isso até agora, agora você sabe. Jamais, nunca na sua vida, esqueça esta questão. Esqueça seu nome, mas não esqueça que o fluxo elétrico é igual à carga envolvida. Por último, a gente tem a lei de Gauss para o magnetismo, que é exatamente igual à lei de Gauss para o campo elétrico. É o divergente de B, só que dessa vez o divergente de B é igual a zero. Por que ele é igual a zero? Porque não existe monopolo magnético. Então, portanto, o fluxo, quando a gente faz a integral no volume e aplica aplica a integral no volume e depois o teorema da divergência, a gente vai calcular o fluxo de B numa superfície fechada, vai ser sempre igual a zero. O que isso implica? O fluxo magnético numa superfície fechada é sempre igual a zero. Então, se eu tenho aqui uma superfície S fechada, qualquer linha de campo magnético que entra nessa superfície deve também sair dessa superfície em algum outro ponto, de tal forma que essa integral torne-se zero. Então, veja que interessante, as equações de Maxwell não são escritas ao acaso,
elas possuem significado físico, possuem significado no mundo real, né? E existe uma relação direta entre os fenômenos da natureza e a maneira como essas equações foi escrita. Isso é óbvio quando a gente fala, mas é importante que, olhando as equações de Maxwell, a gente entenda que por trás dessas meras equações existem razões físicas verdadeiras e que descrevem o nosso universo. E eu acho isso belíssimo. Ok, gente? Então essa é a nossa videoaula dessa semana. No SIGA, vou deixar para vocês questões de sugestão que vocês devem fazer a leitura e tentar resolver. E vou também deixar a questão devolutiva, que é a que vocês devem resolver e enviar para mim no SIGA. Está certo? Então, desde já eu agradeço a presença de vocês, agradeço por você ter assistido esse vídeo e até a próxima.